Que alegria poder voltar a essa igreja outra vez, dentro do mesmo ano. Para ser honesto, essa é a segunda vez que venho neste ano, nesta igreja, e na minha igreja mesmo eu só fui uma vez. Esse ano, quando estive na minha igreja, minha esposa é professora de uma unidade de escola sabatina e ela pediu para eu fazer aí o repasso da lição. E ela me apresentou aos membros da classe, e hoje temos uma figura ilustre aqui. E quando a tua mulher considera que você é uma visita ilustre, é sinal que você está muito pouco tempo dentro de casa. Mas é um prazer voltar aqui e ver gente querida, pessoas amigas, para meditar um pouco mais nesse livro especial. Quantos de vocês trouxeram a Bíblia em físico ou em digital? Tenha a Bíblia em mãos. Ninguém deveria vir à igreja para escutar um homem. Você tem que vir para ouvir a palavra de Deus. O que te parece se oramos uma vez mais? Feche os seus olhos. Deus querido, que alegria haver despertado mais uma vez e poder em paz e segurança desfrutar desses momentos de comunhão uns com os outros, mas sobretudo na presença do Senhor. Viemos trazendo nossas lutas, nossos problemas, quem sabe muitas preocupações. Talvez alguns trazendo problemas que parecem e talvez sejam insolúveis. Mas não gostaríamos que neste tempo qualquer preocupação roubasse de nós o privilégio de elevar nosso pensamento às coisas espirituais. Por isso, abençoa a cada pessoa que entrou nesse templo nessa manhã. Se há alguém sentindo-se carregado e culpado pelo pecado, dá-lhe a certeza do perdão. Se há algum enfermo que sinta a mão curadora de Deus começando a agir no seu corpo, e aqueles que vieram com fome e sede de encontrá-lo, que saiam renovados desse lugar. Nós não merecemos, mas confiamos e por isso oramos. No nome de Jesus. Amém. Tenho a alegria de estar com parte da família aqui hoje. Me acompanha o meu filho, não sei onde está. Está por aí? Está ali. Minha nora. Minha outra filha menor, que está aqui. É nesses momentos assim de viagens que a gente consegue reunir parte da família. Isso sempre é muito bom. O tema que eu escolhi para esta manhã é para a gente refletir um pouquinho. Que motivo te trouxe a este lugar nesta manhã? Por que você veio hoje aqui? Se o motivo que te trouxe aqui não é essencialmente buscar encontrar-se com Deus, eu acho que você está perdendo seu tempo. Há coisas muito interessantes para fazer por aí. Mas se você veio aqui com essa intenção, saiba que veio ao melhor lugar que você poderia vir. E sabe, esta questão de ter uma experiência com Deus não é tanto o lugar que você está. E não tem muito a ver com o programa que você está assistindo. Tem a ver com uma disposição de coração de fazer um encontro e ter uma experiência. Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 27, versículo 22.
São Mateus, capítulo 27, versículo 22. Deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. E eu vou convidar a Georgia para cantar uma música. Presta atenção nessa letra. E enquanto canta, pense nisso mais do que uma música. Pense nisso como parte da sua oração nesta manhã.
Obrigado, filha. Uma vida por amor. Foi o legado que ele nos deixou. São Mateus capítulo 27, versículo 15. 27, capítulo 15 em diante. Esta é uma história conhecida. Era um dia de festa. O governador costumava soltar um dos presos conforme o gosto do povo. E naquela ocasião eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. E estando o povo reunido, Pilato perguntou: a quem que vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus Cristo? Pilato sabia muito bem que o tinham entregado por inveja. E enquanto estava no tribunal, sua mulher mandou uma mensagem que dizia: não te envolvas com este homem, porque ele é justo, e hoje em sonho sofri muito a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos convenceram ao povo a pedir Barrabás liberto e a morte de Jesus. E de novo, perguntou-lhes o governador: gente, qual dos dois querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. E Pilatos replicou: então, que farei de Jesus chamado Cristo? E qual foi a resposta? Seja crucificado. Responderam todos. Sempre é uma complicação muito grande quando uma pessoa que você espera que saiba o que fazer, não tem a resposta. Eu lia num jornal eletrônico de aqui no estado de São Paulo, um treinador de paraglider. Sabem o que é, não? Paraglider. O treinador sempre tem uma cadeirinha que leva alguém para fazer um voo panorâmico. E eles saíram num voo pela manhã, uma linda manhã, mas esse treinador não percebeu e entrou numa corrente de vento ascendente. E começaram a subir, chegaram na altura das nuvens, estava congelando, e o passageiro que estava no banquinho de trás perguntou: e agora, o que fazemos? E o treinador disse: amigo, não sei, reza. Quando você está em situação de risco, você sempre espera que alguém tenha uma resposta precisa para aquela situação que resolva aquela necessidade. Mas quando o treinador disse para você, reza, é que a coisa está feia. É muito complicado quando as pessoas não sabem o que fazer. Fizemos uma viagem missionária de atenção médica para um grupo de indígenas no interior de Paraguai. E distribuímos ali alguns remédios, e uma senhora com um montão de crianças recebeu várias cartelinhas de anticoncepcional. A doutora explicou para que servia, porque queríamos ajudá-la a não ter o 8º filho. Depois de 3 meses, voltamos a esta mesma comunidade indígena para ver como estavam eles. E essa senhora veio outra vez e lhe perguntamos: e aí, tomou o remédio? Ela disse: na verdade eu não tomei sozinha, eu compartilhei com as crianças porque esta vitamina deve ser boa para eles. Toda vez que você não sabe o que fazer, você faz besteira.
E a coisa mais trágica que eu posso ler na Bíblia agora é o que acabamos de ler. O povo levou Jesus aos sacerdotes e se esperava que os líderes religiosos soubessem o que fazer com ele. Mas os líderes religiosos não sabiam o que fazer e levaram para um líder político. E o líder político, depois de muito pensar, devolve ao povo a pergunta cuja resposta eles não tinham. E o líder político diz: que farei com Jesus chamado Cristo? Amigo, quando você perceber que um líder religioso não sabe o que fazer com Jesus, se afasta dele. Quando você estiver do lado de alguém que não sabe o que fazer, se afaste dele, porque sempre vai fazer besteira. Nunca o mundo falou tanto de Jesus. É moda falar de Jesus. É moda. Adesivo no vidro do carro, para-choque de caminhão. Todo mundo fala de Jesus. A minha pergunta é: que tipo de Jesus as pessoas estão falando? Um Jesus histórico, que eu posso investigar em algum livro biográfico, arqueológico, histórico? Que tipo de Jesus as pessoas estão falando? Há Jesus milagreiro, há Jesus mercenário, há Jesus comerciante. As pessoas brincam com o nome de Jesus. Não faz muito, vi um painel gigante na frente de uma igreja que dizia assim: devolva as ofertas até antes das 8 horas da noite e concorra a um carro 0 quilômetro. E sabe o que é mais trágico? Que tudo isso é feito em nome de Jesus. Os maiores abusos que você já ouviu falar na terra nunca foram feitos em nome do diabo. A maior parte dos abusos são feitos em nome de Deus. E eu chego à conclusão que a igreja, as igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, católicos, espíritas, estão cheios de pessoas que falam de Jesus, mas não têm a mínima ideia de quem é Ele e muito menos do que fazer com Ele. A coisa mais fácil que pode ter é aceitar Jesus. Um culto emotivo é suficiente para isso. Você fala dele, conta uma linda história, faz um apelo com uma música tocante e um monte de gente passa na frente aceitando Jesus. Mas é uma aceitação que não muda a sua vida em nada, porque ao sair desse local religioso, a vida segue como sempre foi. Jesus passou a ser um mito na boca do povo, um meio de comércio entre as religiões, um sistema de exploração credenciado de muitos religiosos, mas quem de fato é Jesus? Se você não sabe quem é Ele, saiba que em algum momento vai fazer besteira. Eu gostaria de compartilhar com vocês, analisar na Bíblia, vamos ver aí algumas passagens bíblicas, de pessoas que tiveram encontro com Jesus e o que fizeram com Ele. Vamos para o Evangelho de São João, no capítulo 1. Este é um dos evangelhos, ou o evangelho que eu mais gosto. São João, capítulo 1. Aí está a descrição de João Batista.
João Batista era um homem eminente no seu tempo, um profeta conhecido. Multidões seguiam João Batista. Ele é um homem espetacular que pregava com poder e com autoridade, com coragem. Era o único em uma sociedade dominada por um país diferente que tinha coragem de dizer aos seus dominadores: vocês são ladrões. E que tinha coragem de dizer aos líderes religiosos do seu tempo: vocês são uns hipócritas. Era o único que tinha coragem de fazer isso. E o povo lhe seguia. Mas há alguma coisa espetacular na vida de João que me impressiona. É que a fama nunca subiu na cabeça, porque ele sabia muito bem quem ele era e, melhor ainda, quem Jesus era. E algo surpreendente é que Jesus e João nunca se encontraram em sua vida. Eles viveram na mesma época, no mesmo território, mas nunca se cruzaram. A primeira e única vez que Jesus e João Batista se encontrou foi quando Maria, depois de saber que estava grávida do Espírito Santo, foi visitar a sua prima Isabel. E diz a Bíblia que quando Maria se aproximou de Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, ele tremeu. Desde o ventre, João Batista reconheceu que Jesus não era qualquer um. Ele sabia que era alguém muito especial. A segunda vez que se encontraram foi quando João estava pregando no deserto. E Jesus se aproxima com seus discípulos. E quando Jesus se aproxima, antes de chegar ao local em que estava João, João olha a multidão e diz no versículo 29, no dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha em direção a ele e disse, repitam comigo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João poderia ter dito: vem aí um profeta, vem um homem famoso, vem um líder, vem um grande psicólogo. Mas João não usou nenhum eufemismo para dizer: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia quem era Jesus. Jesus não era um modelo, não era um exemplo, não era um líder, não era um mestre. Jesus era um salvador que podia perdoar pecados, um atributo exclusivo da divindade. E ao dizer isso, João estava reconhecendo diante de uma multidão que Jesus era Deus. O único que pode perdoar pecados. E sabe o que aconteceu? Quando João apresentou Jesus ao povo, diz a Bíblia, que os discípulos de João deixaram a João e começaram a seguir a Jesus. E devia ter algum fofoqueiro no meio do grupo, sempre há, aquele que gosta de criar encrenca, e disse a João: João, você não vai fazer nada? Olha aí, o povo está te abandonando, indo atrás de Jesus. E João olha com alegria e diz: eu estou feliz por isso, porque importa que ele cresça e eu diminua. Eu sei quem eu sou. Eu não sou o Messias. Eu sou somente a voz do que clama no deserto. Eu sou somente aquele que prepara o caminho para este que eu esperava que viria. E eu sempre me pergunto, se João nunca havia visto Jesus, como, no momento em que Jesus apareceu, João soube quem era ele? Como? E aqui é um segredo, querido amigo. Tudo que você pode descobrir acerca de Jesus é sua humanidade, porque isso está num relato histórico. Você encontrará isso em bibliografias. Mas conhecer Jesus depende de um elemento não humano, que é a revelação. E a revelação só é feita por meio de um poder sobrenatural, de um ser divino chamado Espírito Santo. Você pode saber muito de Jesus, mas jamais irá conhecê-lo, a não ser pelo Espírito Santo. Peça a Ele.
peça a Ele que revele. João sabia o que fazer com Jesus. E quando Jesus chegou diante de João, ele apresentou Jesus ao povo como o único capaz de perdoar pecados, apontou ao povo que ele era o caminho e a solução para os problemas da humanidade e batizou Jesus. Quando você sabe o que fazer, você não faz besteira. E no final de sua vida, Jesus foi capaz de dizer: nunca houve na terra um profeta igual João Batista. E por que foi um grande homem? Porque foi capaz de saber quem era Jesus e o que fazer com ele. O que você faria com Jesus? O que você faz com ele? Vamos a outro personagem bíblico. São Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 13 em diante. Então, algumas mulheres trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos repreenderam as mulheres. Para um pouquinho e olha para cá. Não é novo esta luta de gêneros. Não é privilégio do século XXI a tentativa de diminuir os direitos das mulheres em relação aos dos homens. E a coisa mais linda que eu encontro é que Jesus, em todo o tempo, foi capaz de elevar a mulher a um nível de dignidade e igualdade aos homens. Para que você entenda o contexto desta história que estamos lendo, havia uma reunião em que Jesus estava com seus discípulos e uma multidão, como sempre. E as mulheres, tomando ocasião desta oportunidade, levaram seus filhos para Jesus. Quando os discípulos viram essa mulherada com criança chorando naquele recinto de reunião puramente masculina, os discípulos olharam e disseram: vamos embora daqui. Se eu fosse traduzir as palavras dos discípulos numa linguagem moderna, sabe o que eles diriam? Lugar de mulher é na cozinha, não é aqui não. Aqui é reunião de homem, estamos falando de coisa séria. Vai cuidar de criança. Lugar de mulher é no fogão. E quando os discípulos, nessa atitude segregalista e machista, estavam discriminando mulheres e crianças, Jesus toma a palavra. Jesus disse: não, por favor. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus deu uma repreensão muito forte àqueles homens segregalistas de seu tempo, dizendo: o lugar na presença de Jesus é privilégio de quem? De quem? De todos. Querido amigo, abra a tua mente e teu coração para saber que no reino de Deus não se exclui nem mulheres, nem crianças, nem judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, porque todos são um diante de Deus. Agora, enquanto os discípulos não sabiam o que fazer com Jesus, a coisa linda é que as mulheres sabiam. Elas tomaram do seu tempo, saíram da sua casa, deixaram o seu trabalho e levaram os seus filhos para quê? Para que Jesus os tocasse. Essas mulheres estavam esperando mais do que um afago no cabelo das crianças.
e que ele dissesse, que gracinha. Não. O povo sabia que o toque de Jesus saía poder. Poder de cura, poder de libertação, poder de mudança. E essas mães, com essa atitude, estavam demonstrando neste relato bíblico que elas sabiam muito bem quem era Jesus e o que fazer com Ele. Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero que você abençoe os meus filhos. Mulheres, se há um lugar perfeito para você levar os seus filhos, é na presença de Jesus. Eu me lembro que quando tinha meus filhos bem pequenos, eu os levava em todas as programações. E um dia alguém, aqui em Piracicaba inclusive, me disse, pastor, que dó dessas crianças, todo domingo aí, dormindo pelo banco, cansado. Por que você não deixa eles em casa? Você tem que vir, eles não. E eu disse, não. O melhor lugar do mundo para estar os meus filhos é onde Jesus está, e eles vão estar aí. E hoje eu sei onde estão os meus filhos. Porque o melhor lugar do mundo para levá-los é lá. A gente tem muita preocupação de levar para a escolinha de Kung Fu, escolinha de inglês, escolinha de computação, escolinha de natação. E no sábado estão demais de cansados para vir na escolinha de Jesus. Tudo isso é bom, desde que não roube deles o direito de saber quem Ele é. Nada no cristianismo é mais importante do que conhecer quem é Jesus e saber o que fazer com Ele. Que exemplo digno dessas mulheres. Eu imagino como voltaram para casa. E de verdade que sinto até um pontinha de inveja destas crianças, do privilégio que tiveram de sentar no colo de Jesus, olhar nos olhos e escutar uma palavra de alento da parte dele. É importante saber o que fazer com Jesus. Há um outro personagem bíblico, São Marcos, capítulo 15, versículo 39. Jesus já estava na cruz. E sabe por que estava na cruz? Porque como os homens não sabiam o que fazer com ele, o melhor lugar para colocar é na cruz. Porque um homem na cruz não pode incomodar ninguém. Essa técnica é muito velha na humanidade. É eliminar aqueles que pensam diferente de mim. É exilar aqueles que falam contra o meu modo de pensar. É matar aqueles que põem em risco a minha soberania. E isso fizeram judeus e romanos. E puseram Jesus na cruz. E quem executou o trabalho sujo não foram os judeus, foram alguns soldados. Mas sabe o que é mais espetacular? Que esse soldado, no último momento da vida de Cristo, descobriu quem ele era. E descobriu que fez besteira. E no versículo 39 diz, o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que ele expirava, disse, verdadeiramente, agora eu descobri que este homem era o Filho de Deus. Há um tom de lamento nesta frase. Há um tom de tristeza nesta frase. É como se esse soldado dissesse, se eu soubesse antes, jamais teria crucificado esse homem. Nunca ninguém me disse. Pessoas que estiveram com ele, andaram com ele, nunca ensinaram quem era ele, porque eles mesmos nunca souberam quem era ele. Jesus é o personagem principal da história.
E ninguém deveria gastar tempo em outra coisa, senão conhecer quem Ele é e o que fazer com Ele. A vida desse centurião foi mudada, porque descobriu que ali não era um líder político, era o Filho de Deus. Marcos capítulo 8 demonstra aí um personagem famoso. Marcos capítulo 8 conta a história, por exemplo, de Pedro. Você conhece quem era Pedro? Marcos 8, a partir do versículo 27. Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: gente, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Quem os homens dizem que eu sou? Tenho curiosidade de saber. O que o povo diz a meu respeito? E, gente, quando o tema é falar dos outros, aparece assunto de montão. E os discípulos se empolgaram. Ah, Jesus, você não faz ideia. Tem cada pensamento estranho. Você acredita que tem alguém que pensa que você é Elias que ressuscitou dos mortos? E Jesus fazendo cara de espanto. Verdade? Sim! E alguns dizem que você é um dos profetas que ressuscitou dos mortos. Verdade? Sim! Você não sabe o que o povo diz a teu respeito. Cada coisa. Então Jesus muda o discurso. Ok. Agora eu tenho uma curiosidade. O que vocês pensam acerca de mim? E sabe o que aconteceu? Silêncio. Mudez. Os discípulos não disseram nada. É muito fácil falar a respeito do que os outros pensam, do que os outros fazem, do que os outros dizem. Mas é comprometedor demais falar do que eu penso. E preferiram se calar. E sabe por que se calaram? Porque não tinham resposta. Eu fui professor muitos anos. E eu me lembro que em dia de prova de matemática, eu andava pelo corredor e eu sabia quem tinha estudado e quem não tinha estudado. É fácil de perceber. Você bate o olho assim nos alunos, tem um que está concentrado lá, aponta o lápis e vai e apaga e faz de novo. E tem uns que estão mastigando o lápis. Você já de cara já sabe, isso aí não sabe nada. Aí você se aproxima desse tipo de aluno e diz assim: tudo bem aí? Professor, está na pontinha da língua, mas não sai. Sabe por que não sai? Porque na ponta da língua não tem nada, só tem saliva. Porque se tivesse alguma coisa, sairia. A Bíblia diz claramente: a boca fala do que há no coração. Por que os discípulos não disseram nada? Porque não sabiam nada. E eu posso provar isso. Caminhavam com Jesus todo o tempo, mas diz a Bíblia que ainda estavam discutindo entre eles para saber quem era o maior. Sabiam tão pouco quem era Jesus que 2 marmanjos atrevidos e covardes queriam um cargo elevado e não tiveram coragem de pedir para Jesus. Chegaram para a mãe: mãe, a gente está querendo concorrer aí a um cargo de primeiro-ministro, mas estamos com vergonha de falar. Será que você não quebra o galho de ir lá falar para ele? Lembram? E a mãe foi, pior que foi. Pior que foi. Mãe faz cada coisa que só Deus acredita. A mãe foi. E a mãe chegou para Jesus e disse assim: Senhor, tenho 2 filhos lindos, fortes, saradão. 2 muchachos inteligentes. E eu gostaria de pedir que quando você estabelecer o seu reino, você ponha um na sua direita e um na sua esquerda. O que você acha? Jesus olhou com compaixão e disse: você não faz ideia do que você está pedindo. Porque se você soubesse quem eu sou e o que eu terei que passar, você não pediria isso. Sabe por quê? O discípulo não é maior do que o seu Senhor. E se a mim vão me perseguir e matar, imagina o que vão fazer com os meus discípulos. Se vocês soubessem quem eu sou,
não pediriam isso. Quando não sabemos quem é Jesus, não sabemos o que fazer com Ele. E sempre nos perdemos em nossas ações, inclusive religiosas. Uma igreja que não sabe o que fazer com Jesus, faz inúmeros programas. E eu conheço milhares de igrejas que vivem de programas e buscam atrair o povo com mais programa, e convidando um pregador de fama, e colocando um instrumento novo na igreja, e servindo almoço no final do culto. E não está mal isto, mas quando o objetivo é segurar as pessoas dentro de um templo, porque essas pessoas não têm motor próprio para vir, porque ainda não conhecem quem é Jesus, então esta igreja não vale nada. O que te motiva a vir? Se Jesus te fizesse essa pergunta hoje, quem você acha que eu sou para você? Qual seria a sua resposta? Eu tenho me preocupado bastante com isso, sabe? Nós temos muitas pessoas que pensam que cristianismo é ser adventista. Que símbolo de ser um bom cristão é ser vegetariano. E que símbolo de perfeição e estar salvo em Jesus é guardar o sábado. E ele começa, inclusive, a andar mais empinado, e diz assim, porque nós, os adventistas, e o povo aí do mundo, como se você fosse a última garrafa de água mineral no deserto, e o resto está tudo perdido. E você ainda não se deu conta que estar aqui dentro não faz de você uma pessoa especial. Agora eu quero ir para uma parte final. Vamos para São Lucas. Capítulo 23. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Se de fato és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas respondendo-lhe, porém, um outro, repreendeu, dizendo: para com isso. Você não consegue respeitar nem a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres, onde? No teu reino. Olha para cá. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que nesse momento os três estavam em igual condição. O fantástico é perceber que nesta condição de sofrimento que se encontrava Jesus, um olhou para ele e conseguiu ver simplesmente um bandido mais sofrendo. Mas o outro conseguiu ver naquele crucificado alguém que não era deste mundo. E a prova disso é na pergunta e no pedido que ele faz: Senhor, quando você voltar de onde? Do teu reino, lembra-te de mim. Isso demonstra que esse ladrão, no momento da morte, reconhecia que aquele que estava em igual sentença
não era igual que ele, era alguém maior que ele, era alguém que nem era dessa terra, era alguém que era de um outro reino. E ele disse: Senhor, eu quero estar aí nesse reino, eu quero estar com você aí. E Jesus não desprezou esse pedido. Jesus disse: querido, vou te fazer uma promessa hoje. Você vai estar comigo no paraíso. Agora pensa aqui comigo. Imagina a cena. 3 pessoas na cruz. Ao pé da cruz, muitas pessoas. Havia ali uma multidão de pessoas que haviam comido dos pães multiplicados e dos peixes. Haviam no meio dessa multidão cegos que haviam recebido a visão, coxos que estavam andando, mudos que voltaram a falar. Havia ali sacerdotes, líderes religiosos do povo, soldados romanos. E nesta mescla de multidão, diferentes atitudes. Um soldado romano reconhece verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Um ladrão na cruz reconhece: este é de outro reino. E os líderes religiosos e os que supostamente era povo de Deus não o reconheceram. É isto que João capítulo 1 quer dizer quando afirma: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E por que não receberam? E por que não receberam? Porque não sabiam quem era ele. Ele não atendia às expectativas que tinham a respeito dele. Ele não cumpria as pretensões políticas que tinham eles. O que quero dizer com isso, querido amigo, irmão de fé? Que é possível que enquanto você esteja aqui cantando e orando, existam aí fora desta igreja pessoas com mais fé, mais desejo de conhecer a Jesus e talvez uma experiência mais real com Ele do que muitos de nós que estamos aqui. Não alimente a ideia de que somos melhores que ninguém. O objetivo do cristianismo não é criar classes privilegiadas, separatistas. É viver em relação com Jesus Cristo e levar as outras pessoas a conhecer quem de fato Ele é. E ninguém que teve um encontro com Jesus saiu da mesma maneira. Lembram-se da mulher samaritana? Moça, dá um pouco de água para mim. Quem é você para falar comigo e me pedir água? Se você soubesse quem eu sou, você não ia falar isso. Você ia me pedir água e eu ia te dar. Como que você vai me dar água? Sim, a água que eu tenho é uma água que mata a sede para sempre e faz jorrar uma fonte de água para a vida eterna. E nesse momento a mulher descobre que não era um homem comum e diz: Senhor, então me dá desta água. E que dizer do cego Bartimeu? Sentado à beira do caminho, pedindo esmola, e passa uma grande multidão, o cego grita pedindo socorro, a multidão repreende o cego, e eu sempre me pego perguntando: quem era essa multidão que andava com Jesus? Eram seguidores dele. Era gente que ia com ele para todo lado, que viam seus milagres, que comiam dos seus pães e peixes. Eram pessoas que andavam com ele todo o tempo. E nenhum deles reconheceu quem era ele.
mas um cego sentado na beira do caminho, sem ver com os olhos, mas com uma aguçidade visual e espiritual muito grande, ouve apenas o som e grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Em algum momento da sua vida, você terá que fechar os olhos e abrir o coração. Porque o que esses olhos podem ver não é o que Deus tem para oferecer. O que os olhos nunca viram e que jamais subiu ao pensamento humano, diz a Bíblia, é isso que Deus tem preparado para aqueles que querem conhecê-lo. Quem é Jesus para você? Há uma música bonita que revela a certeza daquele ladrão na cruz. Senhor, eu quero viver contigo no teu reino. Eu quero viver nesse lugar, eu quero descansar em segurança. Eu quero sentir que tenho paz. Eu quero saber que já sou livre afinal. Eu posso sorrir, eu posso chorar, eu posso viver a vida, posso cantar. Eu quero crer que a eternidade já começou. E a eternidade sempre começa quando Jesus chega onde você está. E você fará com Jesus chegando no Cristo ao sair daqui nesta manhã. Você Posso viver a vida
Talvez nesta manhã eu esteja falando para gente que sente, de alguma maneira, um pouco de desânimo na sua vida espiritual. Que vai se arrastando pela vida e sabe que precisa de uma renovação. Então é para você que eu estou falando agora. Você precisa experimentar quem é Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém que está lutando com um problema, um pecado acariciado, coisas que ninguém sabe, mas que você vez após vez luta para voltar ao mesmo ponto de sempre. É para você que eu estou falando. A realidade só começa quando Jesus está. Talvez eu esteja falando para você que se acha um quase santo, no limiar do céu. Sem Jesus não existe eternidade e não existe céu. Mas eu talvez esteja falando para alguém que sabe que ainda não tomou uma decisão, mas que precisa e quer assumir um compromisso com Jesus. Então, para você, eu estou falando, hoje é o dia. A eternidade começa quando a decisão de seguir a Jesus começa. Quantos gostariam de renovar seu compromisso com Jesus nesta manhã? Temos que fazer isso todos os dias. Cada manhã. Eu te desafio um pouco mais. Em algum momento, olhe nos olhos do seu filho, do seu marido, da sua esposa e pergunte para ele o que Jesus significa para você. Enquanto você descobrir isso, a religião para você não passará de um sistema de cerimônias e programas. Mas jamais vai mudar nada na sua vida. Eu quero viver, eu quero cantar, eu quero saber que a eternidade começou nesta manhã, porque nesta manhã aceitei mais uma vez a pessoa de Jesus. Pai querido, quando levantamos as mãos nesta manhã, estamos admitindo que não sabemos muita coisa. E pedimos perdão por essa falta de fé. Quantas vezes transformamos a religião em simples cerimônias sem sentido. Reuniões intermináveis que não me levam a nada. Quando na realidade, na minha intimidade, o que fazer com Jesus. Nesta manhã eu quero vê-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero aceitá-lo não como um exemplo, mas como meu substituto, como aquele que perdoa, que limpa, que transforma. Nesta manhã eu quero aceitá-lo como a ressurreição e a vida, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como aquele que há de vir, como aquele que está preparando um lugar para aqueles que creem no seu nome. Recebe-nos nesta manhã. Perdoa nossos erros. Perdoa, Senhor, a nossa dificuldade em aceitá-lo como Senhor da nossa vida. Que cada um, na luta da semana, nas experiências da vida, tenha de fato, verdadeiramente, um encontro com o Senhor. Nos entregamos a Ti, do jeito que estamos, cansados, machucados, feridos e culpados, acreditando que a eternidade começa agora, pois aceitamos Jesus. É em Seu nome que Te louvamos e Te agradecemos por tudo que já recebemos e por tudo que ainda fará, no nome de Jesus. Amém.